Hoje, o tio Sombrio vai contar a história Coragem, o cão covarde. É um episódio perdido e amaldiçoado. O episódio é Death Threats. Vamos nessa. Eu estava fora de casa até tarde da noite, voltando para casa de um jantar com a minha família. Minha caminhada de volta para casa eu fiz com que passasse do lado do cemitério. Um local com isso, eu decidi visitar um túmulo de um amigo, meu recente falecido. Foi bastante assustador passar por todas aquelas pedras, árvores escuras no meio daquele mar de sepultura. Mas mesmo assim, eu queria pagar o meu respeito a ele. Se ao menos eu não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado dirigindo naquela noite, chegando em casa, entrado debaixo das cobertas, mas eu não fiz isso. Eu estava um pouco bêbado da festa. Ao andar por um cemitério sozinho, daquela noite escura e fria, se registrava em minha cabeça com uma boa ideia. Eu finalmente encontrei no túmulo, tropeçado no meio do escuro. Ao encontrar o túmulo, aquela pedra lisa anunciava a partida do meu amigo. Fiquei muito surpreso ao encontrar o CD lá no meio da floresta. A partida do meu amigo. Fiquei muito surpreso ao encontrar o CD lá. O disco não tinha uma etiqueta profissional. Era um tipo de CD que você poderia comprar em qualquer lugar. Aquele que se pode queimar e gravar qualquer coisa dentro. Estava dentro de uma embalagem quadrada e plano, sem nenhuma escrita sobre o plástico, transparente. As únicas palavras foram rabiscadas no alto colante branco do CD, usado no meu celular para iluminar o CD. Eu vi as duas palavras rabiscadas lá. Ela dizia Death Threats, que realmente me deixou perplexo. Foi caligrafia. Era claramente do meu amigo. Ele costumava ser o dono de uma locadora com centenas de velhas fitas VHS, que não podia mais ser encontrado em qualquer lugar. Em outro lugar, ele escrevia os títulos do filme à mão. Parecia igualzinho o do título do disco. E depois de seus recentes suicídios, sua carta havia sido encontrada coberta com os mesmos rabiscos. Intrigado, eu me perguntei quem havia deixado aquilo ali. Eu não tinha visto ninguém com aquilo no funeral. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Eu sentia tanta falta do meu amigo. Esse CD deveria ter sido algo muito importante para ele. Mas está em seu túmulo, desse jeito. Então por que ele não me disse nada sobre isso? Nós dizia tudo um ao outro. Não era certo ele guardar esse segredo somente para si mesmo, levando para a sepultura. Como ousa me deixar de fora? Um ataque de bêbado de fúria. Eu tirei as lágrimas dos meus olhos e saí do cemitério com o CD na mão. Só mais tarde, quando eu cheguei em casa, já estava colocando um disco em meu computador. Percebi que havia feito. Eu havia tirado algo da sepultura de meu melhor amigo. Algo que eu não sabia nada sobre. Aquilo não era certo. Eu era muito pior do que ele tinha guardado o segredo de mim. Amargamente, eu já estava indo tirar o disco antes que o menu de todas aquelas outras frescuras aparecesse na tela. Quando inesperadamente um vídeo se abriu. Menu de todas aquelas outras frescuras aparecesse na tela. Quando inesperadamente um vídeo se abriu. Isso me surpreendeu por duas razões. Primeiro, porque eu pensava que o CD só tinha imagem de áudio ou arquivo de texto. Nem passou pela minha cabeça que aquilo poderia ser um vídeo. E segundo, porque o computador não me pergunta nada se eu queria abrir o vídeo com um tal programa. Ele simplesmente começou a passar. Era um episódio de Coragem, o cão covarde, um desenho favorito de um meu amigo. Eu realmente não gostava muito daquele desenho, porque achava muito perturbador.
Eu só havia assistido primeira temporada ou algo assim. Então, quando o título dizia Dead Fred, Fred morto, apareceu sombriamente na tela. Eu não sabia que havia algo errado. Eu já tinha visto o episódio original, Fred e Esquisitão, com meu amigo uma vez. Eu achei que esse era apenas mais um episódio estrelado pelo problemático poético barbeiro. Enojado comigo mesmo por ter colocado disso, eu fui fechar o vídeo, apenas para descobrir que o meu curso do mouse estava congelado. Os botões do teclado também não deram nenhum resultado. Então eu reludamente aumentei o volume de meus alto-falantes. Comecei a assistir o vídeo. Começou exatamente como Fred Esquisitão, com Fred no ônibus, Muriel arrumando a coxa amarela sobre a cama. Porém o Fred não estava recitando seu poema. Na verdade, não havia aparentemente nenhum som tocando junto com o vídeo. Eu pensei que aquele era apenas o episódio original, apenas com o título editado, até que eu vi o Coragem. O pequeno cão estava olhando pela janela, encarando Fred com uma mistura de medo, malância em seus olhos. Coragem se afastou da janela e olhou com raiva para longe. Então ele começou a ter flashback em todas aquelas merdas que ele sempre teve, que altura, todo terror, todos abusos, agora desabafar. Coragem estava chorando em seu estilo frenético e animado, e quando ele corria pela escada para o porão, ele começou a revirar um baú, lançado vários objetos, e uma máscara fia, uma cabeça escolhida e outros objetos, recorrentemente do desenho, no estilo perturbador, até que ele puxou uma espingarda de 2 canos, lágrima ainda escorrendo pelo rosto. Arrastado aquelas coisas para andar de cima. Ele se levantou, mirando na porta com o seu pequeno patinho, enorme gatilho. Em música do fundo com tema de aventura, começou a tocar. Porém, o vídeo ainda estava sem efeito sonoro. Muriel então desceu animadamente as escadas. Eu imaginei que a campainha havia tocado. Como eu não conseguia ouvir nada, girou a maçaneta, abriu a porta para cumprimentar seu sobrinho. Lá estava o Fred, com seu largo sorriso e cabelo bagunçado, parecendo tão esquisito como nunca. Ele abriu em boca para falar, olho para baixo. Viu Coragem ali com uma espingarda, tremendo, mirando para o seu peito. Um olhar de choque e de medo apareceram no rosto de Fred antes que um tiro coasse pela casa. E quando eu digo pela casa, eu queria dizer minha casa. O tiro era a única coisa com som além da música. Eu caguei um tijolo. Eu esperava que bandeirinha escrito Bang saísse da arma, mas não. Fred cambaleou, caiu para trás e quando o sangue ficou vermelho, cereja começou a jorrar do seu peito. Purificado. Tudo na sala da casa, Fred caiu no chão, morto. Muriel começou a chorar. Coragem olhava o horizonte para o que ele tinha feito. Então correu para o banheiro no andar de cima. Ele logo foi trancado lá dentro, do jeito que aconteceu no episódio normal. Neste ponto eu estava um pouco chocado aquilo. Era muito perturbador, até mesmo para aquele desenho. Nos próximos minutos, Coragem ficava sentado no chão, os prantos, com a pele toda manchada de sangue. Então as palavras começavam a chegar através dos meus alto-falantes, baixa lentamente. Olá, novo amigo. Coragem olhou para cima, olhou ao redor. Eu não vi nada. Meu nome é Fred. Coragem se levantou e virou para todos os lados. Ele foi até a janela, tentando descobrir de onde vinha aquela voz. Muriel e Estácio puderam ser vistos, arrastado o corpo para o caminhão do Estácio. Um rastro de sangue escorrendo por trás dele. Muriel ainda estava chorando. As palavras que você ouvia estavam em seu pensamento. Coragem se afastou da janela, olhando para a espingarda ao lado dele, os flashbacks voltaram. Todos xingamentos, todas as vezes que ele se arriscou vida para não receber nenhuma recompensa e troca. Todas as coisas horríveis que havia visto. Todas as coisas Estácio tinha feito com ele. Mesmo depois de tudo que ele passou, Fred é meu nome neste momento. Coragem pegou a arma, equilibrado o cano
peitoria da janela, mirou para a cabeça de estádio. Foi você, foi muito. Coragem apertou o gatilho e em uma fração de segundo, a cabeça de estádio explodiu em vários pedaços. Junto com uma explosão nojenta de sangue, ele derrubou o corpo de Fred. O seu próprio corpo caiu em cima dele, cruel. Muriel gritou silenciosamente. Entretanto, não houve um barulho de um tiro desta vez. O áudio estava mudo, exceto pelo poema assustador. Enquanto Coragem virava a arma contra sua própria cabeça, eu, desesperado, puxei o cabo da tomada. Eu me levantei andando pela sala, completamente perturbado. A carta de suicídio do meu amigo dizia apenas palavras. Cruel, dezenas de vezes. Olá, meu novo amigo. Eu pulei de susto. Pensei ter deixado o alto-falante ligado. Apenas te desliguei o computador, porém o vídeo também havia parado, então aquilo não podia fazer sentido. Voltei para desligar o alto-falante quando vi que ele já estava desligado. Meu nome é Fred. Eu tinha desligado após o primeiro tiro da espingarda, muito antes de ter começado a ouvir o poema. As palavras que você ouve estão em seu pensamento. Ele estava na minha cabeça, desde que eu comecei a ver esse vídeo. Não posso aguentar mais, estou ficando louco. Eu já enlouqueci. Eu suponho que talvez eu tenha apenas ficado muito mal. Isso é demais para mim. Eu estou indo agora. Tinha que dizer a alguém, então eu estou te dizendo. Adeus, meu amigo. Pós-morto estarei. Uma bala em minha cabeça, agora colocarei. Fico feliz que você leu tudo que eu disse. Mas agora deve fazer uma coisa muito cruel. Isso é relato de um jovem que assistiu o episódio perdido de Coragem, o cão covarde e lendas sombrias. Uahaha. Covarde e lendas sombrias. Uahaha.